sendo mencionadas aqui. E é importante você saber isso, porque você não pode pertencer a uma dessas duas tribos. Vamos ver se alguém descobre. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Gade, 12.000. Aser, 12.000. Naftali, 12.000. Manassés, 12.000. Simeão, 12.000. Levi, 12.000. Issacar, 12.000. Zebulon, 12.000. José, 12.000. E Benjamim, 12.000. 12 vezes 12.000, 144.000. Só que há duas tribos bem conhecidas que não são mencionadas aqui. Quais são elas? A tribo de Dan e a tribo de Efraim. Queridos, se alguém quer estudar melhor esse assunto, há um livrinho na missão, na associação. O nome do livro é Irmãos do Rei, do pastor Arthur Spalding. Esse livrinho traça o paralelo entre as tribos de Israel e a igreja presente, para você ter assim uma ideia a qual das 12 tribos você pertenceria. Esse assunto, esse estudo, é baseado no Gênesis capítulo 49, onde Jacó enunciou ou anunciou as bênçãos para os seus filhos. Quer ter uma rápida ideia desse assunto? Dá uma olhadinha em capítulo 49, verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem por sobre o muro. Queridos, quem seriam os membros da igreja da tribo de José? Quem são os membros da igreja que ficam estendendo os ramos do evangelho por sobre os muros? Que ficam pregando para o vizinho da esquerda, da direita, colegas de trabalho, de aula? São os ganhadores de alma da igreja. Aqueles irmãos e irmãs missionários que gostam de dar estudos bíblicos e fazer o trabalho missionário. Esses provavelmente estariam pertencendo à tribo de José. Verso 21. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. Quem seriam os da tribo de Naftali, que falam coisas bonitas na igreja que nós gostamos de ouvir? São os cantores, os poetas, os pregadores, aqueles que têm o dom de se comunicar com o auditório. Provavelmente seriam os da tribo de Naftali. Você está perguntando, mas pastor, e quem não sabe pregar bonito? Quem não sabe fazer trabalho missionário, não sabe cantar, de repente não tem estudo nenhum, mas é um fiel irmão da igreja? Talvez estaria aqui no verso 14, a tribo de Issacar. Quer ver? Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros da carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Quem seriam os irmãos da igreja da tribo de Issacar? São aqueles queridos irmãos que não têm estudo, não sabem cantar, não sabem pregar, mas têm a força física. Diz aqui que são de fortes ossos e que se sujeitam ao trabalho servil na igreja. Provavelmente seriam os diáconos, diaconisas, aqueles irmãos que, se é para carregar o carrinho de pedra, de tijolo, para reformar a igreja, para construir a igreja, eles estão ali. Se é para carregar banco, se é para ajudar a construir a casa de uma viúva pobre, eles estão ali. Os irmãos que usam o trabalho físico para ajudar a igreja e a obra de Deus. E graças a Deus,
que a igreja tem esses queridos irmãos, amém? É para fazer um almoço para as Dorcas, aí elas estão lá limpando panela, lavando panela, temperando comida. É maravilhoso que tem essas Martas na igreja, Deus seja louvado. Agora, vocês não podem, queridos, pertencer à tribo de Dan ou Efraim. Capítulo 49, o verso 16 e 17. Qual é o problema da tribo de Dan? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Queridos, quem seriam os membros da igreja que fazem parte da tribo de Dan? Quem é que fica julgando os outros? Quem é que fica derrubando o cavaleiro por detrás, como uma serpente venenosa? A língua venenosa que fica derrubando os seus irmãos, falando por detrás, são os fofoqueiros, os críticos, os que falam mal da vida alheia. Queridos irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muito medo da língua dos outros. Quantos aqui já foram prejudicados pela língua de alguém, pela crítica? Eu também já fui. Quase destruíram o meu ministério por causa da maldita língua. Só que eu tenho mais medo da minha língua do que da língua dos outros. Porque a língua de ninguém, nenhum pecador maledicente vai me tirar do céu, em nome de Jesus. Amém. Agora, se eu não me cuidar, a minha língua pode me tirar do céu. E eu sei o trabalho que os irmãos têm para controlar a sua língua. Eu sou pastor e de vez em quando me pego querendo falar mal da vida alheia. E eu tenho que dizer para mim mesmo: cala a boca, pastor Aldrovando Araújo. Guarde a sua língua lá no fundo, lá dentro, se você quer ir para o céu. Não é fácil. Alguém pode levantar a sua mão e dizer: eu nunca falei mal da vida alheia? Eu iria convidar para tomar um sorvete comigo hoje à noite. O problema, queridos irmãos, você sabe o que é falar mal da vida alheia? Falar mal da vida alheia não é inventar alguma coisa que não aconteceu. Não é levantar falso testemunho contra o seu próximo. Falar mal da vida alheia é contar o mal, o erro, o pecado que alguém cometeu. Nessa apostila tem uma página, como deixar de falar mal da vida alheia. Tem uma frase da Sr. White que diz assim, escute bem: quando alguém dá um passo em falso, comete algum erro, algum pecado, e você vai contar esse erro desse irmão para outras pessoas, escute bem, o seu pecado é maior diante de Deus do que o pecado que o nosso irmãozinho ou irmãzinha cometeu. Boa pergunta. Há graduações de pecados diante de Deus? Sim ou não? Há pecadinho menor e pecado maior? Sim ou não? No livro Caminho a Cristo, a Sr. White diz que há graduações de pecados, sim senhor. Se você não sabia, então precisa ler o livro Caminho a Cristo. Há graduações de pecado. Numa outra afirmação da Sr. White, ela diz que o pior de todos os pecados, você sabe qual é? Alguns acham que o maior de todos os pecados é o adultério, ou é o crime, ou é fumar, ou beber. Não, querido irmão, querida irmã. A Sr. White diz que o pior de todos os pecados
O que